Bem-vindo a esse quadro onde eu reajo aos vídeos aqui que me chamaram a atenção de assuntos que eu tenho interesse, né? No vídeo de hoje a gente vai reagir ao vídeo do Peter, do Nerd de Negócios, onde ele fala: morar no emprego, o home office é coisa do passado. Então, se você gosta de trabalhar de casa, tem interesse do home office e acha que é o futuro, o presente e tudo mais, bora ver o que é que ele vai dizer aqui nesse vídeo. Home office ou escritório? Com home office a pessoa tem, né, a comodidade de fazer o seu próprio horário, evitar trânsito, é bom, né? No escritório a pessoa tem a praticidade de estar próximo dos colegas de trabalho, né? Se integrar com a cultura corporativa, bacana também. Mas aí já tem gente perguntando, por que não juntar tudo? Como assim? O que é isso? E se o profissional morasse no trabalho? Não é coisa de série de TV, não é ruptura. É literalmente ter sim um cantinho na empresa pra você viver e tal. É o cúmulo do capitalismo isso? É a volta da senzala? Ou faz algum sentido? Vamos analisar que ideia é essa aqui nesse vídeo, vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui. Imagina você, de pijamão, levantando com o olho cheio de remela lá e recebe um bom dia do patrão. Nesse momento, tirando as remelas. Imagina você no banho, porra, e o cara do RH tá do lado de fora. Pelo que você vai demorar. E aí, tá acabando seu banho? Pode isso? Não, não pode. Não é exatamente isso que a gente vai falar aqui. Rapaz, isso normalmente começou do home office, né? Antes já da pandemia já tinha isso, mas depois, principalmente da pandemia, foi onde empresas foram forçadas, senão, né, não tinha como se trabalhar. Obviamente, as empresas que podiam fazer isso. Depois daí, meio que tornou, né, uma tendência, porque faz sentido, na minha cabeça faz sentido. Eu sou muito a favor do home office. E, né, você não vai morar numa pensão com o teu chefe, fica tranquilo quanto a isso. Mas você pode acabar morando no emprego. Isso pode ser bom. Que novidade é essa, Pedro? Calma. Primeiro porque nem é novidade, é a volta de um conceito antigo, você não sabia disso, né? E não, eu não tô falando da senzala, para com isso, hein, cara. Nem de trabalho análogo à escravidão, também não é isso. Não é crime, é vantagem. É um conceito que existia antes e pode voltar em algumas empresas. E também é um conceito que foi muito marcado por abuso nas últimas décadas. Não tem como fingir que não aconteceu. Alojamento, que não será? acontece. Se você pesquisar na internet sobre os dormitórios da Foxconn na China, você cai pra trás, cara. É coisa de distopia, de verdade, de filme de ficção científica. Aquilo é de cair o queixo mesmo, cara. O que é isso? Tipo aqueles alojamentos militares, né? Que tem quando a base militar e tal. Cubículos minúsculos, com beliche, tudo igualzinho. É como se os funcionários fossem só mais uma engrenagem do sistema, cara. Literalmente, um peãozinho. E são esses funcionários da Foxconn que fabricam os iPhones pra Apple. Cara, os caras viviam, né, no escritório. Eles só paravam pra dormir e comer. Ou então você pode estar pensando naquela vez que deu caca no teu emprego, você precisou virar madrugada ali, dormindo no sofá. Acontece com todo mundo, ok? Não, comigo não aconteceu. Aconteceu, bom, enfim, no meu emprego não, mas aconteceu comigo no meu próprio trabalho. Mas acontece com muita gente. A galera do departamento de eficiência governamental do Elon Musk levou o colchão pro escritório pra virar dias trabalhando, cara. O próprio Elon Musk diz que já dormiu no chão da Tesla pra resolver pepino. Era mais prático do que ir voltar pra casa dele, entende? Bom, mas esses são casos excepcionais que ninguém quer que vire rotina, lógico. Então vamos lá, do que a gente tá falando aqui? Acomodações opcionais, confortáveis e seguras para os funcionários. Porque assim, galera, quando começou a industrialização, né, muitas empresas construíam, verdadeiras vilas para os próprios funcionários perto das fábricas. Por quê? Porque as empresas já sabiam que funcionário tranquilo, descansado, né, de bem com a vida, trabalha melhor. Isso é fato, isso é comprovado. Para vocês terem uma noção, em 1888, a Lever Brothers levantou a aldeia de Port Sunlight do zero, só para dar moradia para os trabalhadores da fábrica deles de sabão. Se você algum dia aí já usou aquele sabonete Lux, por exemplo, cidades criadas por causa da indústria, velho. Deve lembrar dele, né? Não é possível que você tenha usado um sabonete que foi produzido por alguém que mora em Port Sunlight. Cara, os caras construíram 800 casas. Eu disse, e vou repetir, 800 casas. A cidade abrigava ali mais ou menos 3.500 pessoas e foi considerada uma vila modelo na Inglaterra. A Lever Brothers construiu tudo em Port Sunlight. Parques, jardins, hospital, escolas, piscina pública. Não era um depósito de trabalhadores. Era realmente uma vila funcional levantada para os funcionários. William Lever, né, que é um dos fundadores da Lever Brothers e idealizador da Port Sunlight, ele descreveu o objetivo da cidade da seguinte maneira, abre aspas: socializar e cristianizar as relações comerciais e retomar aquela fraternidade familiar próxima que existia nos bons e velhos tempos do trabalho manual. Olha a visão do cara. Em 1888. Você quer outro exemplo? A cidade de Saltaire, na Inglaterra, também na Inglaterra, né? É um projeto ainda mais antigo. Saltaire foi construída entre 1851 e 1871, né, 20 anos, para abrigar os funcionários de um moinho. Esse moinho seguiu funcionando até 1986.
E mesmo assim, Saltaire continuou como um polo de turismo e tecnologia. Saltaire foi tombada como patrimônio cultural da humanidade pelo Unesco. Tá bom pra você? Saltaire foi idealizado pelo empresário Sir Tyrus Salt, que queria tirar os funcionários dele das favelas da cidade mais próxima. Ao todo foram construídas 755 casas e 45 instalações públicas. A gente tá falando de escolas, parques, postos de saúde e várias outras coisas. Eu ainda posso citar a cidade de Bournville, né? Também na Inglaterra. Também no século XIX, mais precisamente 1893. Bournville cresceu em torno de uma fábrica de chocolate com casas desenhadas por um arquiteto, né? Um quintal amplo, até uma macieira plantada. Mais uma vez, a vila tinha tudo que a pessoa precisa para ser feliz, cara. Parques, clubes, enfim, hospital, tudo, escolas. O detalhe curioso de Bournville é que o patrão era um defensor ferrenho dos bons costumes. Então Bournville não tinha bar. Ele não queria nenhum funcionário bebendo, né? Nem fora do expediente. Bom, o tempo Queria passou só na e o máquina, primeiro clube foi rodando. construído em Bournville nos anos 40. Olhando assim, parecia que era uma tendência da industrialização, certo? Só que não. Primeiro porque exigia um investimento das indústrias. Segundo, veio uma mudança, cara, que realmente alterou a sociedade por completo. O carro. A partir da popularização do automóvel, né? Ou simplesmente do transporte público, como ônibus, bonde, a paisagem urbana mudou. As pessoas não precisavam mais morar perto do local de trabalho, percebe? Não era mais necessário. E as pessoas realmente acreditavam que estava tudo resolvido. Erraram feio. Ninguém previu o crescimento absurdo da quantidade de carros. Hoje a gente sabe que o trânsito... Você vê que a tendência... Isso é cíclico, né? Tipo assim, depois de um tempo... E eram criadas essas cidades para os funcionários morarem perto, porque não tinha transporte, porque era mais fácil e tudo mais, por questão de qualidade de vida. Só que aí depois foram tendo a tendência dos carros, dava para morar um pouco mais longe, mas você vê que isso hoje em dia, principalmente com o home office, já não tem essa necessidade das pessoas morarem nos grandes centros, né, que hoje em dia é extremamente populoso nas capitais das cidades, por exemplo, de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, e a tendência é que isso torna uma bolha não só em questão de população, mas as coisas ficarem mais caras, moradia, comida e tudo mais. E com home office, você podendo trabalhar com o seu computador de qualquer lugar do mundo, a tendência é que as pessoas voltem a morar em lugares mais distantes. E não necessariamente completamente distante, mas, por exemplo, você que, sei lá, mora em uma capital aí hoje em dia, talvez você trabalhe, a sede de onde você trabalha é na capital, mas você mora ali em uma cidade ou em uma vila, alguma coisa do tipo que seja próximo à capital, mas não necessariamente lá dentro. Aqui acontece muito isso aqui em Lisboa. Muita gente trabalha aqui dentro de Lisboa, só que mora nos arredores, que é Almada, do outro lado do Rio, em Sintra, em Cascais. Isso é muito comum. Aí já com essa tendência aqui do morar no trabalho, não sei se isso vai pegar não, viu? O trânsito virou um inferno. O planejamento urbano baseado em rodovias é um erro, que não pode crescer geometricamente, não tem como. As pessoas estão perdendo muito tempo no transporte para chegar ao trabalho. Cara, é absurdo o tempo que as pessoas perdem. Às vezes 2, 3, 4 horas para ir e às vezes meia coisa para voltar. Isso levou a uma valorização absurda de imóveis próximos. Justamente por isso que eu sou a favor do teletrabalho, que aqui eles chamam de teletrabalho, não é mais o home office, porque você ganha muito o tempo que você ficaria preso no transporte, seja transporte público ou no engarrafamento, sei lá, que você tenha carro, qualquer coisa do tipo. E assim, é um tempo que você pode estar usando para qualquer outra coisa, velho. Seja um projeto seu, seja para cuidar de você mesmo, treinar, cuidar de sua saúde, para ter um lazer, muda muito a qualidade de vida. Dos grandes centros, né? Enquanto foi empurrando as pessoas de baixa renda para cada vez mais longe. Vieram ocupações ilegais, surgiram novas favelas. Percebe como uma mudança altera tudo para sempre? Mas Tudo. será que é para sempre Era o que eu tava falando. Ainda no século XX, continuaram várias iniciativas no sentido de oferecer uma moradia digna para os funcionários. Inclusive no Brasil. Se você mora, né, nos grandes centros, é bem possível que você conheça algum conjunto habitacional que tenha surgido lá atrás como uma iniciativa de alguma empresa ou algum órgão público. Nos anos 70, o governo militar tinha chamado... Será? Isso daqui eu não tenho certeza, né? Mas será que esses programas do governo e tudo mais não é próximo de grandes indústrias, fábricas, sei lá? Não sei, isso aqui eu realmente não sei. Me veio esse insight aqui na cabeça por causa disso. Projeto integrado habitação e indústria. Até alguns anos atrás, o Lloyds Bank oferecia acomodações para os seus funcionários nos escritórios da Hampshire, né, no Reino Unido.
Era praticamente um hotel, com academia, quadra de tênis, sauna e bar, né? Sim, a gente tá falando do século XXI, né? Deixa a galera molhar a garganta de vez em quando. Enfim, esses prédios só foram colocados para vender por causa da pandemia. Então, tudo isso dá pano pra manga, cara, tudo. Será que não chegou a hora da gente repensar a estrutura urbana? Porque assim, galera, acho que a essa altura do campeonato nem dá pra voltar naquele esquema de vilas, né? Até porque o trabalhador hoje é muito fluido. É tipo, uma hora ele tá aqui, outra hora ele tá em outra empresa. Mesmo assim, considerando o custo de se morar próximo do escritório, considerando o espaço, né, que acho que é inativo, que muitas empresas sustentam, e considerando a ideia que funcionários mais descansados produzem melhor, será que não poderia ser uma boa para algumas empresas voltarem a oferecer um espaço para o profissional morar no trabalho? De novo. Rapaz, eu acho realmente que isso daí faria mais sentido quando é algum tipo de empresa onde a pessoa passa a vida inteira dentro de uma empresa, né? Que é como ele estava falando aqui, que antigamente as pessoas tinham o costume de começar de baixo e ir crescendo ali naquela empresa, né? Hoje em dia, como ele falou, é muito cíclico. Enquanto você está aqui em uma empresa, daqui a um tempo você já está prospectando para ir para outra empresa, criar seu próprio negócio. E eu, sinceramente, eu não acredito muito nisso. Eu prefiro muito a questão do teletrabalho, você conseguir trabalhar de um computador, de onde você quer e tudo mais. Eu gosto de trabalhar no escritório, eu acho que é importante, principalmente para algumas atividades, então eu sou muito a favor dessa parte mista, sabe? Tipo, uns tempos você trabalha em teletrabalho, um tempo você trabalha do escritório, principalmente para projetos específicos onde você precisa de uma atenção maior da equipe, sabe? E, porra, eu sou a favor dos dois, mas dessa parte assim de morar no trabalho, eu não acredito sinceramente nisso. E você, o que é que acha disso? Me conta aqui nos comentários se você já passou por uma situação dessa e o que é que você acha. Você acha que isso poderia voltar a acontecer? Eu vou colocar aqui, de qualquer forma, o link do vídeo do Peter aqui no canal. Segue lá o Peter também. E se você gostou desse vídeo, deixa o like também, segue aqui o canal. Tamo junto e abraço, até o próximo vídeo.